Um pai solteiro negro acolheu uma garota por apenas uma noite, sem saber que ela era filha de um milionário. Você realmente achou que poderia se aproveitar da minha filha e sair impune? A voz fria de Richard Whitmore ecoou pelo telefone enquanto André segurava o fone com as mãos trêmulas. Vou destruir você e sua família patética. André Souza, de 34 anos, trabalhava como enfermeiro no plantão noturno. Jamais imaginou que um simples ato de gentileza se transformaria no maior pesadelo de sua vida. 3 semanas antes, durante uma violenta tempestade, ele encontrara uma jovem encharcada e assustada na rua. Sem hesitar, ofereceu-lhe abrigo em sua modesta casa, onde morava com sua filha Isabela, de 7 anos. A garota se apresentou como Emma, uma estudante universitária que havia perdido a carteira e o celular. Por 2 semanas, ela morou com eles como uma família, ajudando nas tarefas domésticas, brincando com Isabela e criando laços genuínos. André nunca suspeitou que Emma fosse, na verdade, Sophia Whitmore, herdeira de um império imobiliário avaliado em $200 milhões. Papai, quem está gritando no telefone? Isabela apareceu na cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. André forçou um sorriso tranquilizador ao desligar, mas seu coração estava acelerado. As ameaças de Whitmore tinham sido claras: acusações de sequestro, destruição de sua carreira, perda da custódia de Isabela. O que Richard Whitmore não sabia era que André havia documentado meticulosamente cada momento da internação de Sophia. Não porque desconfiasse, mas porque trabalhava com protocolos hospitalares e tinha o hábito de registrar tudo. Cada conversa, cada lágrima de gratidão da jovem, cada momento de afeto genuíno entre ela e Isabela, tudo era cuidadosamente arquivado. Quando Sophia saiu naquela manhã, deixando apenas um bilhete de agradecimento escrito à mão, André jamais imaginou que 3 dias depois sua vida viraria de cabeça para baixo. O primeiro sinal veio quando ele foi chamado à sala de reuniões do hospital. Recebemos uma reclamação anônima sobre seu comportamento inadequado fora do trabalho, disse o supervisor, evitando o olhar. Enquanto André observava o segurança revistar seu apartamento sob uma ordem judicial suspeita, algo em sua expressão permaneceu estranhamente sereno. Isabela agarrou-se à sua perna, confusa e assustada, mas ele simplesmente acariciou seus cabelos e sussurrou: "Não se preocupe, filha. Algumas pessoas muito poderosas estão prestes a descobrir que subestimaram completamente o homem errado." Se você está curtindo esta história de injustiça e não quer perder o momento em que a verdade vier à tona, não se esqueça de se inscrever no canal, pois o que acontece a seguir mostrará que até os mais ricos podem ser derrubados por uma simples gravação. A perseguição a Richard Whitmore não demorou a se intensificar. No dia seguinte, André recebeu uma notificação da escola de Isabela informando que a mensalidade dela havia sido bloqueada devido a questões legais pendentes. O mesmo aconteceu com seu plano de saúde, sua conta bancária e até mesmo com o financiamento do seu pequeno apartamento. "Papai, por que a moça da escola disse que eu não posso mais comer no refeitório?" perguntou Isabela enquanto André a levava para casa. Seus olhos inocentes refletiam confusão e medo, sentimentos que ele nunca queria que sua filha experimentasse por causa de sua gentileza. André abraçou a garota com força, sentindo o peso da injustiça queimar em seu peito. Richard Whitmore estava usando seu poder financeiro como arma, cortando sistematicamente todos os aspectos da vida de André. O homem não queria apenas vingança. Ele queria destruir completamente uma família inocente. A ligação chegou às 2 da manhã. Veja como é fácil destruir sua vidinha patética. A voz de Whitmore transbordava veneno. "Amanhã vou cancelar o resto dos seus contratos. Em 1 semana, você estará na rua. E isso é só o começo." O que Whitmore não sabia era que André havia crescido em orfanatos públicos, sobrevivendo a um sistema que tentou destruí-lo aos 5 anos de idade. Ele conhecia intimamente a sensação de ter tudo brutalmente arrancado de si, de ser subestimado por pessoas que julgavam seu valor com base apenas na cor da pele e na ausência de um sobrenome importante. "Meu pai construiu um império do zero", continuou Whitmore, com arrogância transbordando pelo telefone. "Você é só mais um aproveitador tentando se apegar ao que não é seu. Sophia estava vulnerável, confusa, e você se aproveitou da situação." André permaneceu em silêncio, deixando o homem revelar cada camada de preconceito e privilégio que moldava sua visão de mundo. Cada palavra estava sendo registrada no aplicativo que ele havia baixado discretamente após a primeira ameaça. Um hábito desenvolvido ao longo de anos de trabalho em ambientes hospitalares, onde a documentação era uma questão de vida ou morte. "Pessoas como você", Whitmore cuspiu as palavras, "precisam ser lembradas de seu lugar na sociedade. Você achou que poderia brincar de família feliz com um Whitmore? Minha filha vale mais do que você jamais poderia esperar ganhar em 10 vidas.
Na manhã seguinte, André recebeu uma visita inesperada. A doutora Sandra Martinez, advogada de direitos civis que ele conhecera anos antes durante um caso de discriminação no hospital, bateu a porta com uma expressão determinada. Ouvi rumores sobre a sua situação, disse ela, entrando sem esperar que ele a convidasse. Richard Whitmore não é conhecido apenas por sua riqueza, André. Ele tem um histórico de usar intimidação legal para silenciar pessoas que considera inadequadas para sua família. Sandra revelou que esta não era a primeira vez que Whitmore perseguia alguém. 3 anos antes, ele havia arruinado financeiramente uma jovem professora que se apaixonara por sua sobrinha. 2 anos antes, ele havia destruído a carreira de um artista que sua filha mais velha conhecera em Paris. O padrão é sempre o mesmo, explicou Sandra, espalhando documentos pela mesa de centro de André. Ameaças, perseguição financeira, pressão legal até que a pessoa desapareça de suas vidas. E sempre funciona porque suas vítimas são pessoas comuns, sem recursos para revidar. André olhou para os papéis, depois para a filha brincando silenciosamente no canto da sala, sentindo claramente a tensão no ar. Algo em sua expressão mudou, não para desespero ou medo, mas para uma determinação fria que Sandra reconheceu imediatamente. Ele não sabe com quem está se metendo, murmurou André, com uma pequena centelha de algo perigoso brilhando em seus olhos. Pessoas como Whitmore vivem em bolhas tão privilegiadas que se esquecem de que existem outros tipos de poder além do dinheiro. Enquanto Richard Whitmore celebrava discretamente o que acreditava ser mais uma vitória fácil contra uma família inferior, André discretamente abriu uma pasta em seu computador. 2 anos de documentação meticulosa de cada momento que Sofia passará em sua casa, cada lágrima de gratidão, cada sorriso sincero trocado com Isabela, uma história completamente diferente da versão que seu pai bilionário havia construído em sua mente preconceituosa. Cada nova ameaça apenas fortalecia algo dentro dele que seus opressores não conseguiam ver, uma força silenciosa alimentada pela própria injustiça que tentavam impor, preparando-se para revelar verdades que abalariam o Império Whitmore até seus alicerces dourados. André passou os 3 dias seguintes trabalhando discretamente com Sandra Martinez, transformando seu pequeno apartamento em um centro de operações improvisado. Enquanto Isabela dormia, eles analisavam cada gravação, cada documento, cada pegada digital que Whitmore havia deixado durante suas ameaças. Veja só, Sandra apontou para a tela do laptop, com os olhos brilhando de descoberta. Whitmore usou exatamente as mesmas táticas de intimidação em pelo menos 4 casos nos últimos 5 anos, sempre seguindo o mesmo roteiro: isolamento financeiro, pressão jurídica e assédio sistemático. O que eles descobriram foi um padrão assustador. Richard Whitmore não era apenas um pai protetor, ele era um predador social que usava sua riqueza como arma contra qualquer pessoa que considerasse inadequada para sua família. Cada vítima havia sido silenciada por meio de acordos milionários, acompanhados de cláusulas de confidencialidade. Mas desta vez ele cometeu um erro, murmurou André, revisando as gravações das ligações ameaçadoras. Ele presumiu que eu seria mais uma vítima fácil, que eu cederia ao primeiro sinal de pressão. A perseguição de Whitmore se intensificou dramaticamente. Na manhã seguinte, André descobriu que sua licença profissional havia sido temporariamente suspensa devido a uma misteriosa investigação ética. Sua conta bancária foi bloqueada por atividades suspeitas, e o proprietário do apartamento recebeu uma ligação anônima sobre inquilinos problemáticos. Papai, por que aqueles homens estavam tirando fotos da nossa casa? Perguntou Isabela, agarrada à perna dele. André notou os investigadores particulares circulando pelo quarteirão, documentando cada movimento seu, cada pessoa que visitava sua casa. Mas Richard Whitmore subestimou completamente com quem estava lidando. André não era apenas um enfermeiro dedicado. Ele cresceu navegando em sistemas complexos de assistência social, aprendendo desde cedo a documentar meticulosamente cada interação oficial. Sua experiência com protocolos hospitalares transformou essa habilidade em uma arma silenciosa. Ele está tentando me destruir financeiramente antes de qualquer processo judicial, explicou André a Sandra durante uma de suas reuniões noturnas. Mas cada movimento seu está sendo registrado, cada ameaça, documentada. Ele está construindo nosso caso contra si mesmo. Sandra sorriu com crescente admiração. Você percebe que temos material suficiente não apenas para acusações criminais, mas também para um processo civil que pode custar milhões a ele? O momento decisivo veio quando André recebeu uma ligação direta de Sofia, a primeira desde que ela havia partido. A voz dela estava carregada de lágrimas e desespero. André, preciso falar com você. Meu pai está dizendo coisas horríveis sobre você e Isabela. Ele está planejando algo terrível. Ela fez uma pausa, claramente lutando para encontrar as palavras.
Ele também contratou pessoas para plantar evidências na sua casa. André sentiu o sangue gelar, mas sua voz permaneceu calma. Sofia, você está bem? Onde você está agora? Estou escondido no escritório dele. Ouvi uma conversa telefônica. Ele vai tentar te incriminar por sequestro e coisas piores. André, você precisa sair daí. Leve Isabela e saia da cidade. André olhou para Sandra, que ouvirá toda a conversa no viva voz. Ela assentiu. Ela também estava gravando tudo. Sofia, ouça com atenção. Não faça nada que possa te colocar em perigo. Mas, se puder, documente essas conversas. Já estou fazendo isso, ela sussurrou. Há semanas, tenho gravações, e-mails, mensagens. André, meu pai não é só cruel. Ele é perigoso. Ele arruinou tanta gente. A ligação foi interrompida abruptamente, mas a revelação mudou completamente o jogo. Agora não eram apenas André e Sandra contra um bilionário poderoso. Eles tinham um aliado infiltrado. Alguém com acesso direto às estratégias e evidências de Whitmore. Naquela noite, André colocou Isabela na cama com uma serenidade que ela não via há dias. Ela notou a mudança no pai. Papai, você parece menos preocupado hoje. André beijou-a na testa delicadamente. Às vezes, querida, quando pessoas muito más tentam machucar pessoas boas, acabam se machucando. E o papai está só esperando que isso aconteça. Na cozinha, Sandra organizou documentos com uma eficiência que impressionou André. Vocês têm noção do que temos aqui, disse ela, apontando para as pilhas de provas. Este não é apenas um caso de assédio ou intimidação. É um padrão criminoso de conspiração, extorsão e abuso de poder. André assentiu, mas seus olhos revelaram algo mais profundo. Sandra, eu cresci sendo subestimada a vida toda. Por professores, por chefes, por um sistema que me via apenas como mais um jovem negro sem futuro. Aprendi que a melhor defesa não é revidar com raiva. É deixar que os outros revelem quem realmente são. E Whitmore está revelando muito mais do que imagina, concordou Sandra, sorrindo. Enquanto organizavam as últimas evidências para a noite, André recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era Sofia, amanhã às 10 da manhã, ele vai plantar drogas na sua casa. Tenho uma gravação dele fazendo o pedido. Não esteja aí. André mostrou a mensagem para Sandra, que imediatamente começou a fazer ligações. Vamos transformar a armadilha dele na nossa maior vitória, disse ela, com os olhos brilhando de determinação. Por um instante, quando André olhou pela janela e viu o investigador ainda circulando pela rua, todos pensaram estar presenciando mais uma vitória fácil de um bilionário sobre uma família humilde. Mas qualquer um que observasse atentamente o sorriso sereno no rosto de André perceberia que não era a resignação que o movia. Era a confiança silenciosa de alguém prestes a transformar a arrogância de seu opressor na arma de sua própria destruição. Às 9h45, André estava sentado calmamente em uma van estacionada a 3 quarteirões de sua casa, observando várias telas de computador que transmitiam imagens ao vivo de todos os cômodos de seu apartamento. Sandra havia organizado um sistema de vigilância profissional durante a noite, com câmeras escondidas em ângulos estratégicos. Ali, Sandra sussurrou, apontando para uma das telas que mostrava 2 homens vestidos como técnicos de manutenção se aproximando da porta dos fundos. Um deles carregava uma caixa de ferramentas que parecia suspeitamente pesada para um simples trabalho de encanamento. André ajustou os fones de ouvido conectados aos microfones direcionais discretamente instalados. Cada palavra, cada movimento estava sendo registrado em alta definição, com carimbos de tempo automáticos e localizações por GPS. Tem certeza de que o grandalhão não está em casa? Perguntou o primeiro homem enquanto ele forçava a fechadura com uma chave mestra profissional. Whitmore confirmou que está trabalhando até o meio-dia, respondeu o segundo, retirando 3 pequenos pacotes plásticos da caixa de ferramentas. Vamos espalhar isso pela casa toda. No quarto das crianças, na cozinha, embaixo do colchão. Quanto mais óbvio, melhor. André cerrou os punhos, mas manteve a respiração controlada. Isabela estava segura na casa de Sandra, completamente alheia ao horror que seu pai testemunhava em sua casa. Às 10h50, exatamente como Sofia havia previsto, Richard Whitmore ligou diretamente para a delegacia de polícia local. Tenho informações sobre atividades suspeitas de tráfico de drogas no apartamento 17 da Rua Maple, disse ele, usando uma voz levemente disfarçada. Acredito que haja uma criança em perigo iminente. O que Whitmore não sabia era que Sandra havia previsto essa ação. Por meio de seus contatos no sistema judiciário,
ela discretamente alertou o Departamento de Assuntos Internos sobre uma possível operação de sonegação de provas envolvendo um bilionário local. Quando a polícia chegou ao apartamento de André, não encontrou apenas as drogas plantadas. Também encontrou os 2 técnicos ainda no local, uma câmera de segurança ativa transmitindo tudo ao vivo para advogados de direitos civis e gravações de áudio cristalinas de Richard Whitmore coordenando toda a operação. Senhor Whitmore, disse o detetive Morrison ao telefone, com a voz carregada de uma frieza profissional que fez o bilionário perceber imediatamente que algo havia dado errado. Precisamos conversar. Agora. A primeira reação de Whitmore foi tentar usar sua influência habitual. Detetive, acredito que houve um mal-entendido. Sou Richard Whitmore, da Whitmore Holdings. Talvez devêssemos marcar uma reunião com meus advogados. Senhor Whitmore, interrompeu Morrison. O senhor está sob investigação formal por conspiração, falsificação de provas, tentativa de incriminação de inocente e uma lista de outras acusações que seus advogados podem explicar em detalhes. Sugiro que venham sem querer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, André assistia em tempo real ao império que Whitmore usará como arma contra famílias inocentes ser meticulosamente desmantelado. Sandra coordenara uma operação multifacetada que ia muito além da simples defesa. As gravações dos telefonemas ameaçadores já foram enviadas ao Ministério Público, explicou Sandra, mostrando uma lista de verificação em seu tablet. O documento financeiro que Sofia nos forneceu revelou 3 outros casos idênticos nos últimos 5 anos. E o melhor de tudo, Sandra sorriu, abrindo uma nova tela. A mídia já tem tudo. O Canal 7, o Tribune, até o Washington Herald. A história estará em todas as redes às 18 horas. André assistiu às imagens de Whitmore sendo escoltado para fora de seu prédio corporativo por agentes federais. O homem que aterrorizara sua família por semanas agora caminhava de cabeça baixa, cercado por repórteres e câmeras, sua arrogância transformada em desespero palpável. O telefone de André tocou. Era Sofia, com a voz embargada, mas aliviada. Andrei. Eu consegui. Tenho gravações de pelo menos 10 ligações em que ele planeja destruir pessoas inocentes. Tenho e-mails, transferências bancárias, tudo. Sofia, você está segura? Perguntou André, genuinamente preocupado com a jovem que arriscara tudo para expor os crimes do próprio pai. Vou me mudar para a casa da minha tia em Seattle, respondeu ela. Mas antes de ir, queria que você soubesse que aquelas 2 semanas na sua casa foram a primeira vez na minha vida em que me senti parte de uma família de verdade. Isabela tem sorte de ter você como pai. Às 18 horas, André estava em casa com Isabela, assistindo ao noticiário enquanto preparavam um jantar juntos. A principal notícia mostrou Richard Whitmore sendo indiciado por múltiplas acusações federais. Empresário bilionário preso por conspiração e perseguição sistemática de famílias vulneráveis, anunciou o âncora. Documentos obtidos com exclusividade pela nossa emissora revelam um padrão de abuso de poder que se estende por mais de uma década. Isabela olhou para o pai, confusa. Papai, é esse o homem que está sendo mal com a gente? André desligou a televisão e se ajoelhou na altura da filha. Sim, querida, mas agora ele não pode mais machucar nossa família nem nenhuma outra família. Como você sabia que tudo daria certo? Perguntou Isabela, com a curiosidade inocente de uma criança de 7 anos. André sorriu, pensando em todas as noites em claro que passará documentando cada ameaça, cada movimento de Whitmore, construindo pacientemente o caso que acabará de destruir um império corrupto. Às vezes, filha, quando pessoas muito más tentam machucar pessoas boas, acabam se machucando. Papai, só me ajude a fazer isso acontecer um pouco mais rápido. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, André recebeu uma ligação do Dr. Martinez. André, você tem ideia do que fez? Whitmore não perdeu apenas a empresa. O conselho votou unanimemente pela sua remoção. Suas contas foram congeladas enquanto aguarda uma investigação federal, e 3 outras famílias que ele perseguiu estão entrando com ações civis milionárias. André olhou pela janela de seu pequeno apartamento, o mesmo lugar onde tudo começou quando ele acolheu uma jovem assustada durante uma tempestade. 3 meses depois, o homem que tentará destruir a vida dela por puro preconceito enfrentava a ruína completa de tudo o que havia construído por meio de intimidação e abuso de poder. Mas a verdadeira vitória não foi a queda de Whitmore. Foi o fato de André ter protegido a filha, preservado sua dignidade e provado que a justiça não conhece cor, classe social ou conta bancária. Basta coragem, inteligência e uma recusa absoluta em aceitar que a injustiça é inevitável. Enquanto Richard Whitmore passava sua primeira noite na cela, refletindo sobre como havia subestimado completamente uma enfermeira negra do subúrbio,
André beijou a testa de Isabela e silenciosamente planejou os próximos passos em suas vidas. Porque quando a tempestade passar, é hora de reconstruir tudo ainda mais forte do que antes. 6 meses após o colapso do Império Vitmore, André Souza estava sentado em seu novo escritório, não mais o pequeno apartamento onde tudo começara, mas um espaço amplo e iluminado que refletia uma transformação completa em sua vida. A mesa à sua frente estava coberta de contratos, ofertas de emprego e convites para palestrar em universidades de todo o país. Pai, você viu? Saiu no jornal de novo. Isabela entrou correndo, segurando a edição matinal do Tribune. A manchete dizia: enfermeira que enfrentou o bilionário corrupto abriu Instituto de Direitos Civis. Sua filha, agora com 8 anos, havia florescido nos últimos meses, com sua confiança e alegria naturais completamente restauradas após o período sombrio da perseguição. André sorriu, pegou o papel e olhou para a foto que mostrava a fachada do Instituto André Souza para a Justiça Social, uma organização que ele havia fundado com os milhões em indenizações que havia conquistado de Vitmore e doações de apoiadores do mundo todo. O que começara como uma simples defesa pessoal se transformará em um movimento nacional contra o abuso de poder corporativo. O Dr. Martinez está aqui, anunciou Isabela, apontando para Sandra, que caminhava pelo corredor com uma pilha de documentos. O advogado tornou-se não apenas seu sócio no Instituto, mas também um dos mais respeitados defensores dos direitos civis do país após o caso Vitmore. André, temos notícias do nosso amigo, disse Sandra, sentando-se à mesa com uma expressão de satisfação contida. Richard Vitmore foi oficialmente declarado falido ontem. Os últimos bens dele foram leiloados para pagar indenização às famílias que ele perseguiu. André assentiu em silêncio. Nos últimos meses, ele vinha acompanhando discretamente o desmantelamento sistemático da vida de Vitmore. Primeiro, vieram as acusações criminais que resultaram em 3 anos de prisão. Depois, vieram os processos cíveis que drenaram cada centavo de sua fortuna. Por fim, o isolamento social completo fez com que antigos amigos, colegas de trabalho e até mesmo familiares o abandonassem quando a extensão de seus crimes se tornou pública. Ele tentou entrar em contato comigo novamente, continuou Sandra. 3ª carta este mês. Ele continua tentando negociar algum tipo de acordo, oferecendo informações sobre outras pessoas influentes envolvidas em esquemas semelhantes. André olhou pela janela do seu escritório, que dava para o parque onde Isabela jogava pinball. Pessoas como Vitmore nunca entendem realmente o que fizeram de errado, murmurou. Elas só se arrependem de terem sido pegas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma ligação internacional, da Universidade de Oxford, oferecendo-lhe uma cátedra em estudos de justiça social, com base em seu trabalho pioneiro documentando abusos institucionais de poder. André havia se tornado, inadvertidamente, um dos maiores especialistas do mundo em como indivíduos podem enfrentar eficazmente a corrupção sistêmica. Você vai para Londres, papai? Perguntou Isabela, ouvindo parte da conversa. Só por alguns meses, respondeu André, acariciando seus cabelos, para ensinar outras pessoas a se defenderem quando poderosos tentam machucá-las. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Richard Vitmore estava sentado em sua pequena cela, cercado por recortes de jornal documentando sua queda. Cada manchete era um lembrete doloroso de como ele havia subestimado completamente uma enfermeira da favela. Seus advogados abandonaram o caso quando ele não tinha mais condições de pagar os honorários. Sua esposa se divorciou dele e se mudou para outro estado com um novo nome. Seus filhos se recusavam a atender suas ligações. A ironia mais brutal era que Vitmore, que passará décadas usando sua riqueza para silenciar pessoas que considerava inferiores, agora dependia da caridade do sistema prisional para suas necessidades básicas. O homem que antes possuía 3 mansões agora dividia um espaço de quase 2 metros com um colega de cela que o tratava com o mesmo desprezo que demonstrava por famílias vulneráveis. Na tarde daquela mesma sexta-feira, André recebeu uma visita inesperada. Sofia Vitmore, agora usando o sobrenome da mãe, Morrison, bateu à porta do seu instituto. Ela havia mudado drasticamente nos últimos meses, e sua aparência refletia uma confiança e um propósito que nunca havia demonstrado durante seus anos como herdeira privilegiada. Eu queria te agradecer pessoalmente, disse ela, sentando-se na sala de recepção do instituto. Não apenas por me proteger, mas por me mostrar que existem pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando isso lhes custa tudo. Sofia explicou que havia usado o restante da herança, o patrimônio que conseguirá preservar antes da falência do pai, para criar um fundo de apoio a famílias vítimas de perseguição corporativa. Ela estudava direito e planejava dedicar sua carreira a casos semelhantes ao de André. Meu pai sempre me dizia que pessoas como você eram diferentes, inferiores, disse ela,
com lágrimas refletindo anos de crescimento pessoal. Levei 22 anos para entender que a única pessoa inferior era ele, e eu, por acreditar em suas mentiras. Isabela, que acabará de voltar da escola, entrou na sala e imediatamente reconheceu Sofia. Emma, gritou ela, correndo para abraçá-la. Para a garotinha, Sofia sempre seria a jovem gentil com quem compartilhava suas manhãs de panquecas e tardes de Lego. André assistiu ao reencontro com uma mistura de emoção e satisfação. Sua decisão de acolher uma jovem assustada durante uma tempestade desencadeou uma série de eventos que não apenas protegeram sua família, mas também criaram ondas de mudança positiva que se espalharam muito além de suas circunstâncias pessoais. Naquela noite, depois que Sofia foi embora e Isabela foi para a cama, André sentou-se sozinho em seu escritório, revisando os relatórios do Instituto. Em apenas 6 meses, eles ajudaram 43 famílias a enfrentar abusos de poder, resultando em danos totais de mais de 8 milhões de dólares e na prisão de 12 executivos corruptos. Seu telefone tocou mais uma vez. Era um repórter da CNN solicitando uma entrevista para um documentário sobre o caso Whitmore, que seria transmitido nacionalmente. André recusou educadamente, como fazia com a maioria dos pedidos da mídia. Sua vitória não tinha a ver com fama ou reconhecimento, mas sim com proteger sua filha e provar que a justiça não conhece classe social nem conta bancária. Quando André fechou os olhos naquela noite, seus últimos pensamentos não foram sobre Richard Whitmore apodrecendo em uma cela de prisão, nem sobre os milhões de dólares que seu instituto estava arrecadando, nem mesmo sobre as ofertas prestigiosas que chegavam semanalmente de universidades do mundo todo. Ele pensou em uma tempestade e uma noite fria, em uma jovem assustada que precisava de ajuda e em sua decisão instintiva de abrir a porta da frente. Aquela simples escolha de demonstrar gentileza a um estranho havia se tornado a base para tudo o que se seguiu. André aprenderá que a verdadeira vingança não é destruir aqueles que o machucaram, mas sim construir algo tão significativo e poderoso que torne irrelevante qualquer dano que tentaram causar. Richard Whitmore tentou destruir uma família humilde, mas acabou criando um movimento que protegeria milhares de outras famílias no futuro. Isabela dormia pacificamente em seu quarto, segura de que seu pai era um homem que o mundo respeitava e admirava. Ela cresceria sabendo que a força não vem de quanto dinheiro você tem ou do poder dos seus inimigos, mas sim de sempre fazer o que é certo, mesmo quando custa tudo, e especialmente quando todos presumem que você não tem poder para revidar. A melhor vingança que André descobriu é construir uma vida tão cheia de propósito e impacto que aqueles que tentaram destruí-lo se tornem meros apontamentos irrelevantes na história da sua vitória. Enquanto Whitmore definhava na obscuridade e no fracasso, André sabia que cada nova família protegida por seu instituto era mais uma prova de que a bondade, quando combinada com coragem e inteligência, sempre triunfa sobre o privilégio corrupto. Se esta história de justiça e superação de adversidades tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque no mundo real, histórias como a de André acontecem todos os dias, provando que qualquer um pode enfrentar a injustiça e vencer, desde que tenha coragem de documentar a verdade e a sabedoria de transformar o sofrimento em força para proteger os outros.